Qualquer dúvida, o pessoal da PEPREM e eu também vou estar por aqui para esclarecer para vocês. Dito isto, né, eu tenho que informar também que temos cadeiras aqui na frente. Quem estiver lá no fundo pode vir se acomodar. O pessoal ainda está voltando do coffee. E hoje a gente vai falar sobre... Hoje não, né? Agora, né, nesse evento, a gente vai falar sobre investimentos em renda variável para a RPPS. Tá? É um tema bastante importante. Eu estava ali conversando com os nossos palestrantes. Muitos RPPS ainda têm dúvidas, né? Principalmente pelos 2 últimos anos que atravessamos, pelas condições econômicas não só do país, mas também do mundo. Mas é sempre importante a gente ter diversificação de carteira e trabalhar com estratégia, né? Eu não me apresentei, desculpe, eu sou o Rui de Roses, presidente do IPREV Santos, o Instituto de Previdência lá de Santos, e nós, em 2017, começamos a montar posição em renda variável, e mesmo com esses anos de estresse econômico, né, e financeiro, a gente ainda enxerga resultado positivo na nossa carteira de renda variável. Então, assim, isso demonstra a importância da gente alocar, diversificar a carteira. Quero chamar aqui, então, o Vinícius Bueno Lima. Ele é sócio comercial da Trígono Capital, com experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro, passando por grandes casas, não é isso, Vinícius? O Cassiano Leme, CEO da Constância Investimentos, sócio fundador... Opa! Cuidado, Cassiano. E o Ronaldo Borges, consultor de investimentos, nosso querido amigo Ronaldo, né, Ronaldo? Todos aí com vasta experiência no mercado financeiro, e eles vão falar um pouco de renda variável para vocês. Não, eu vou falar aqui mesmo. Boa tarde, bom dia ainda a todos, né? Meio-dia, né? Estamos exatamente no meio do dia aqui. Muito prazer em estar aqui também, né, com o Rui, o Cassiano e o Vinícius, profissionais né, que eu conheço há bastante tempo também, que gosto muito, admiro, conversamos sempre para trocar ideias também. A minha ideia aqui, né, eu vou só fazer uma apresentação inicial, que já está ali, e como consultor de investimentos, né, e economista, a gente gosta sempre de falar de alguns números. Então, eu estou com um passador aqui, Eu gosto sempre de começar minhas palestras dando com números, né, dando uma amostra para vocês de como o RPPS é importante e de um pequeno olhar que eu acho que a gente deve ter. Eu acho que se eu perguntar para todos aqui vocês, presentes, quantos salários vocês já colocaram no RPPS esse ano, acho que nem todos vocês vão conseguir me responder. A senhora está balançando a cabeça, a senhora sabe? Não sabe, né? Mas o desconto previdenciário de vocês é de 14%. Né? Se a gente multiplicar isso por 7, dá 98. Ou seja, a cada 7 meses, vocês colocam 98% de um salário no RPPS. É bastante, né? Estou vendo aí o olhar de alguns, é bastante dinheiro. Se vocês fizerem a conta de quantos períodos de 7 meses vocês já trabalharam, quantos períodos de 7 meses vocês ainda vão trabalhar, vocês vão ver que é bastante. Como vocês recebem 13 salários por ano, no 13º tem contribuição previdenciária? Tem também, não tem? Então, dá quase 2 salários por ano. Né? Então, é muito dinheiro que vocês colocam para a gente não cuidar disso com bastante conhecimento e até por isso que tem muita exigência de certificação para todos vocês. Outra coisa que eu gosto de fazer para impressionar também, para dar uma entrada aqui no nosso tema, é o seguinte. Imagina uma criança que está nascendo hoje lá no seu município. Né? Pode ser seu filho, seu neto, seu afilhado, enfim. Daqui a... Né, vocês façam as contas também de com que idade que vocês entraram para o serviço público. Essa criança que pode estar nascendo lá em Assis, Santo André, Piracicaba, alguns dos presentes aqui, daqui a uns 20 anos, 25 anos, ele pode estar se formando, né, e fazendo um concurso público e virando servidor público como vocês.
Isso daqui a 25 anos. Depois ele vai trabalhar mais uns 35, né? 30, 35 para se aposentar. Então, isso vai dar 60 anos. O que nós estamos dizendo aqui? Que daqui a 60 anos, seu filho, seu neto, seu afilhado, ou uma criança que esteja nascendo no seu município lá hoje, é que vai precisar do RPPS que vocês estão cuidando. Né? Você vai querer que o seu filho, seu neto, seu afilhado tenha, né, uma previdência segura e bacana, como você espera ter. Então, vocês estão fazendo previdência, não é para amanhã, não é para depois. Né? Vocês estão fazendo previdência para que esse cidadão lá do município de vocês tenha aposentadoria daqui a 60 anos. O cálculo atuarial, não sei se todo mundo sabe, o cálculo atuarial é feito para daqui a 75 anos. Né? Os atuários projetam vocês e as premissas para 75 anos. Então, vocês são investidores de longo prazo, né? Olhando sob essa perspectiva. Como o nosso tema é sobre renda variável, né? Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês. Isso é um gráfico de mais de 60 anos, a mesma idade daquela criança que está nascendo hoje, quando ela entrar em gozo de benefício. Então, a gente pode ver aí claramente, né, que realmente a renda variável é um mercado volátil, né? Esse é o índice Bovespa, o índice oficial da Bolsa. Ele sobe, desce, mas, no longo prazo, ele tem uma trajetória de crescimento que é inequívoca. Né? Se eu pegar esse dado da Bolsa Americana, da Bolsa da Alemanha, da Bolsa da França, ele vai ser semelhante a esse. Então, né, só para mostrar para vocês que vocês, né, o exemplo da criança, o exemplo numérico da criança, e aqui desse investimento. Então, por isso que o legislador colocou ele na política de investimentos de vocês, na alternativa de investimentos, porque ele sabe disso. Né? Então, é um investimento que eu peço para vocês que olhem com esse olhar, olhem para o RPPS e olhem para o segmento de renda variável com essa perspectiva de longo prazo. Né? Vocês já ouviram isso? Não, investimento em bolsa é para longo prazo, etc. Então, isso é uma confirmação, né? Juntando esses dois números, é o que eu quis trazer aqui para vocês. Né? Então, às vezes, você faz um investimento em renda variável, né? Às vezes o conselheiro grita lá, pô, tira esse dinheiro daí, né? Isso está desvalorizando. Então, né, fala, calma, a gente está fazendo previdência para daqui a 60 anos, para daqui a 40 anos, para daqui a 80 anos. Né? E é nesse tempo que as empresas crescem, que as empresas desenvolvem tecnologia, que ganham mercados. Né? A gente precisa desse tempo. E aí os resultados aparecem como o índice ali. Sem dúvida nenhuma, tem empresas com variação um pouco abaixo disso, mas tem outras até acima. Ali a gente pode dizer que o índice Bovespa é uma média de todo esse mercado, que agora vai ser melhor apresentado para vocês. Esse é o recado que eu queria dar. Como é que ficou agora? Quem vai falar? Cassiano? Vinícius, vou passar a palavra. Então, Vinícius, você complementa aí e tenha uma boa palestra. Obrigado. Olá, pessoal. Bom, boa tarde, já é pós as 12 horas. Sou Vinícius Lima, né, como comentou aqui o Ronaldo e o Rui. Sou sócio comercial da gestora Trígono Capital. Acho que deve ser não muito conhecido por vocês, mas embora, enfim, a gente tem diversos slides aqui para abordar a Trígono Capital, assim como, principalmente, o estilo de gestão. Né? É muito interessante, eu sempre brinco que nós somos parceiros. Né? A gente acho que tem bolso, tem uma alocação para qualquer tipo de estratégia, principalmente na renda variável. Então, aqui eu encaro a Constância como um parceiro, não como concorrente. Eu sempre falo isso em todos os fóruns. Né? Vocês são obrigados, ou é muito interessante fazer a diversificação em gestoras e, principalmente, em estilos de gestão de cada produto. Bom, então, a ideia inicial é falar um pouco sobre a Trígono Capital, rapidamente, e aí depois a ideia é falar um pouco sobre a nossa, enfim, estratégia complementar, que é muito interessante, o nosso estilo de gestão, que tem um viés mais para as empresas small caps, de menor capitalização. E aí a gente aborda, naturalmente, a gente vai falar um pouco aqui sobre cenário, perspectivas, né, que está cada vez mais convidativo o investidor, seja ele institucional, RPPS, fundo de pensão, e nós, pessoas físicas, né, se apropriar também de um cenário que pode ser bastante interessante também
para aquele investidor que tem uma baixa exposição em renda variável, por que não pensar em aumentar, né? Então, por favor, se puder passar os slides. Tem aqui. Tá ótimo. Bom, falando rapidamente aqui sobre a Trígono Capital, né? Então, nós somos uma jovem gestora, está completando 5 anos, embora não sejamos novatos, né? Então a gente pode observar aqui que os 2 sócios fundadores têm mais de 30 anos de experiência, principalmente o Werner Roger, que é o nosso diretor de investimentos, tem mais de 40 anos de experiência. Eles trabalharam juntos no Chase Manhattan, que é um banco americano na década de 90, fazendo gestão de crédito, né? Então, aqui já submete que o nosso viés da gestora é análise de empresas, seja na ótica de ações e também na ótica de crédito privado. A gente lançou há 2 meses atrás o nosso produto de crédito privado. A gente tem algo como 2,5 bi sob gestão, 10 produtos, fundos 555, os fundos tradicionais, até ETF, fundo de índice, negociado em bolsa, e também os fundos previdenciários. Aqui, bom, aqui é um privilégio de fato trabalhar com o Werner Roger, considerado entre os 5 melhores gestores em todo o mundo, pela empresa Citywire, né, que é uma empresa britânica. Então, ele carrega muita experiência do passado da gestora independente chamada Victor A, onde ele endereçou para ações, a parte de crédito. Então, a gente considera isso como uma credencial muito forte para a nossa companhia. Aqui um pouco, eu salientei um pouco da minha carreira. Então, sempre trabalhei em gestoras de bancos, né? Então, mais de 20 anos, trabalhando quase 12 anos no Unibanco, Itaú Asset. Depois fui enveredar para empresas globais, BlackRock, Schroders. E o que faltava era trabalhar numa gestora independente, numa asset independente. A gente não tem nenhum vínculo com o banco, né? Acho que o segmento, o RPPS, sobretudo, tem uma alocação mais forte em gestoras de bancos estatais, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, enfim, que são até os nossos parceiros também. Então, chegou o momento de eu ter essa oportunidade, né? E já conheci a Trígono Capital desde a cota 1, que é interessante. Então, se a gente pegar aqui no próximo slide, né, eu vi a Trígono Capital nascer com 30 milhões de reais. Eu acho que não fazia sentido nenhum abordar vocês numa gestora, né, de cota 1 com 30 milhões de reais, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, hoje a gente está aí por volta de 2,2, 2,3 bilhões de reais, com o segmento institucional já atuando, mais de 10% do que a gente gere são vocês, de recursos de RPPS e fundo de pensão, e os principais alocadores aqui, que em torno de 7% são aí bancos, que também faço todo o relacionamento. Bom, avançando aqui, e aí, enfim, destaques na mídia, a gente tem um estilo de gestão diferente, por isso que a gente foi considerado um dos melhores gestores de ações no ano passado, porque a gente tem uma filosofia complementar às gestoras, tá? E a Constância também tem um modelo também bastante complementar, que está sendo bastante ganhador. Então, isso que é a beleza da diversificação, né? Identificar gestores que fazem um estilo de gestão bastante diferente. Aqui a gente já começa um pouco falando, que acho que é interessante compartilhar, um pouco da nossa filosofia e processo de gestão, né? Então, a gente é muito focado em empresas boas, pagadoras de dividendos, empresas que, de fato, nós levamos em consideração investimento sustentável, né? Que está aqui em branco, mas não sei se dá para todos ler. Então, são os famosos vetores, os triângulos da Trígono Capital, né? Investimento sustentável, dividendos e uma ferramenta complementar chamada EVA, né, valor econômico adicionado, que a gente utiliza para selecionar empresas e também avaliar os conselheiros independentes que a Trígono Capital tem a capacidade de eleger. Então, a gente coloca aqui engajamento construtivo, né? O que seria esse engajamento construtivo? Dependendo do percentual que a gente aloca os nossos produtos, dependendo do percentual que a gente compra das empresas, a gente tem a possibilidade de indicar conselheiros independentes para essas empresas, com grande propósito, que é, de fato, destravar valor e influenciar a empresa a melhorar a sua gestão. Então, a gente é intitulado um pouco no mercado como se fosse uma gestora de private equity com liquidez de 30, em função desse engajamento construtivo ativo que a gente faz nas empresas que a gente investe. E do lado direito, deixa bem claro quais são as empresas que a gente investe, que, na grande maioria, não são
tanto conhecidas pelo mercado, né, como uma Ferbasa, que fica baseada em Salvador, como uma Tupi, né, de indústria, que fica baseada lá em Joinville, né, São Martinho, são empresas de menor valor de mercado, entre 10 bi e abaixo de 10 bi, que a gente identifica que tem um grande potencial de valorização. Bom, e aqui a gente fala um pouco sobre o universo de atuação, né? Então, se a gente pegar a B3, as empresas que são listadas na Bolsa, a gente está excluindo BDRs, a gente tem em torno de 411 papéis. Mas, dificilmente a gente vai investir nessas 411 papéis. Então, a gente fez uma regrinha de bolso aqui, levando em consideração o valor de mercado de cada empresa, né? Que são, aqui, 100 milhões de reais. É uma empresa extremamente pequena. E pelo menos 30 mil reais de negociação. Fazendo essa regrinha de bolso, das 411 empresas listadas, sobram 275 empresas investíveis, que nós, gestoras, vocês, poderiam até investir. E aí a gente vai identificando, de fato, qual que é o universo, qual que é o foco de atuação da Trigno Capital, que a gente entende que é bem complementar às gestoras tradicionais, sejam elas independentes, sejam elas atreladas a bancos, né? E o curioso é que eu havia comentado, né, que a gente foca nas empresas small caps e micro caps. A gente tem, sim, alocação em empresas grandes, como o Banco do Brasil, a gente ensaiou investir em Petrobras, a gente tem cada produto um foco. O mais curioso é que as empresas small caps e micro caps, segundo o nosso critério de atuação, tem em torno de 199 empresas, que corresponde a 72% das empresas investíveis. Então, é isso que faz a gente ter uma diferenciação no nosso universo de atuação vis-à-vis as gestoras tradicionais. E aí a gente começa a... Por que small caps? Né? Se a gente observar, a Trigno não está sozinha nessa bandeira small caps, né? O Banco do Brasil tem fundos small caps, o Bradesco tem fundos small caps, minhas casas anteriores, né, Itaú tem fundos small caps, BlackRock tem ETF de small caps, a gente até tem um ETF também, nós chamamos puro e sangue small caps, que é o Trig 11. Então, os ETFs eles têm as suas, enfim, algumas vantagens, alguns benefícios, né, que a gente coloca aqui nesse slide, principalmente que é um mercado muito mais ineficiente, tem muita assimetria de valor, né? Talvez a informação que a gente tem de uma Ferbasa, de uma Tupi, que é uma empresa que talvez não todo mundo conhece, ou a grande maioria não debruça muito nessa empresa, a gente vai em empresas que talvez a gente tenha um acompanhamento mais apurado em empresas mais específicas, né? Aqui a gente deixa... É curioso mostrar esse slide, onde tem a diferença do índice Ibovespa com o índice Small Caps. O que a gente pode ter como mensagem aqui, né? O próprio índice Ibovespa ele tem uma alocação muito forte nas large caps. Na empresa, segundo a Trigno Capital, que tem como valor de mercado acima de 30 bilhões de reais, né? E você vê que tem muito pouco small caps aqui, o próprio índice Ibovespa. Acho que ele está entregando o propósito dele, é um índice amplo, né? Como nosso amigo Ronaldo aqui ele colocou, né? Assim, você tem um índice como se fosse a média das ações, né, listadas na Bolsa, só que tem um viés muito mais forte aqui para as large caps. E o mais curioso, quando a gente olha o próprio índice small caps, ele tem até um pouco de large caps, segundo a visão da Trigno. Então, a Trigno é até diferente que o próprio índice small caps, né? Então, o nosso estilo de gestão, que é interessante compartilhar aqui com todos vocês, é que a gente é intitulado de uma gestora que investe nas verdadeiras small caps. A gente é mais criterioso que o próprio índice small caps, né? E a gente faz algumas análises do próprio índice small caps, né? Então, você vê que o índice small caps, de fato, ele tem empresas que a gente considera que são mais médias, né? Que são as empresas que a gente lista aqui. E aí, em função disso, que a gente lançou o famoso índice Trig, né? Então, o que é o índice Trig, basicamente? Ele investe nas empresas abaixo de 10 bi de reais sobre capitalização. Bom, acho que o grande objetivo nosso lá da Trigno Capital, a gente tem mais de 100 mil cotistas, isso é interessante compartilhar, a gente toda semana a gente faz uma live no canal do YouTube, isso é muito interessante, né? Se vocês entrarem, dá um Google aí no YouTube, Trigno Capital, a gente toda quarta-feira, hoje, né, 19 horas,
A gente concorre aí com jogos de futebol, jantar de família, e tem lá pelo menos de 200 a 300 pessoas cativas que gostam de ouvir. E aí, no dia seguinte, a gente tem mais de 3, 4 mil visualizações, né? E é muito em função do que eu vou colocar aqui nesses próximos slides. Acho que a grande questão é abordar, disseminar, né, a estratégia de renda variável, ações, que é o tema aqui, mas dentro da renda variável, né, você tem diversas estratégias, né? Gestão ativa, passiva, um pouco mais sistemática, fatorial, que faz um pouco a constância. Eu sei que eles têm um estilo diferente, então, mais small caps, né? E aí a gente traz assim, para o mercado, que a gente chamou ali de as 7 lendas do mercado sobre o tema small caps. A primeira lenda, será que small caps tem mais risco? Será que as empresas small caps têm um bom retorno? Ou o retorno é menor? Daí a gente começa, né, a fazer as nossas continhas aqui, relação risco e retorno. Então, do lado esquerdo aqui, a gente deixa bem claro, não só o índice small caps, mas o índice, que é o índice que eu cheguei a abordar, que a gente fez na Trigono Capital, que ele tem a melhor relação risco-retorno, né? A gente pode observar aqui que ele tem um retorno muito interessante, com uma volatilidade até abaixo da bolsa. Claro, isso olhando no longo prazo, né? Vai ter momentos, como ocorreu agora, né, o ano passado, por exemplo, que a estratégia small caps não está indo bem e os fundos da Trigono Capital estão tendo um retorno bem diferente, felizmente, positivamente, né? Então, aqui a gente deixa claro um pouco dessa questão de algumas lendas, né? A primeira lenda é essa. A segunda lenda, a gente aborda, continuando aqui a questão de risco e retorno. Se a gente olhar no mundo, né, do lado esquerdo aqui, né, então as empresas MSCI World, né, são as empresas como se fosse o Ibovespa deles, global, e o Small Caps global, né, em termos de retorno anualizado, os últimos 20 anos, deu quase 1,5 vezes. E Brasil, do lado direito, a gente vai ver também que o índice Small Caps, no longo prazo, aqui 13 anos, né, que é o histórico que a companhia investe em empresas menores, deu quase 2 vezes o índice Ibovespa, com uma menor volatilidade. Olha só, curioso também, a gente deixa claro aqui, né? Você vê que o retorno acumulado do Ibovespa nesses últimos 13 anos foi 50%, do índice Small Caps em torno de 128%. E o risco? Todo mundo fala, e o risco? E o risco? Né? 27% da Bolsa contra 25% do índice Small Caps. Então, aí a gente vai catequizando, disseminando, né, desmistificando algumas visões aqui sobre uma estratégia dentro da renda variável, que é as empresas menores. Tá? Small caps têm menos consistência, né, que é um pouco, de certa forma, que o Ronaldo chegou a compartilhar aqui, né, no longo prazo. Então, a mensagem desse slide é, quanto mais verdinho for, ele está acima do índice. Então, o índice Small Caps, de fato, ele tem, no médio e longo prazo, né, uma consistência bastante significativa aí e que é interessante. Um outro tema que pode ser para qualquer estratégia é melhor fazer market timing, né? Assim, qual que é o melhor momento de entrar? Então, a gente aqui está no evento, né? Uma das perguntas é, será que é a hora? Será que é o melhor momento? Será que é o melhor momento de aumentar a minha alocação? Eu não tenho, né? É difícil a gente fazer essa previsibilidade. Qual que é o melhor momento? É evidente que a gente tem alguns sentimentos, né? Principalmente no mercado mais irracional, né? Qualquer tipo de classe de ativo fica difícil de entrar, mas tudo mais constante no mercado mais racional, é aí que faz sentido o investidor repensar no seu portfólio. Mas o que a gente deixa muito bem claro, e vocês, né, é muito importante, né, vocês não perderem esse retorno, essa volta da Bolsa, né, seja Beta, seja Ibovespa, ou nós aqui, Gestão Ativo, é o que nós falamos quando a gente aborda o market time. Então, esse exercício mostra, para aquele investidor, desde abril de 2008 a dezembro de 2021, se ele ficasse fora dos 16 pregões mais rentáveis da Bolsa, ele teria um retorno negativo, né, da ordem de 14%. Na verdade, ele teria um retorno de menos 4%, de menos 14% nesse período, e aquele investidor que ele ficou posicionado, independente
da maior ou menor alocação, se ele tivesse 10%, ele reduziu para 2%, porque a taxa de juros está mais atrativa, mas ele manteve a alocação em bolsa, ele teria um retorno aqui de 137%. Então, eu acho que a mensagem desse slide é pensar em renda variável, em ações, de forma estrutural, né? E dependendo do mercado, você fazer uma alocação, diminuir a alocação, premiar para aquele gestor que está indo bem, né? Rotacionar gestores que estão indo melhor. Aqui também a gente aborda, né? A gente está num ambiente aí de que a Bolsa como um todo, o Ibovespa, o próprio índice Small Caps, eles tiveram um retorno negativo. E o que a gente viu nas últimas 2, 3 semanas é que as empresas que estavam mais depreciadas estão se recuperando mais. Principalmente aqui, a gente consegue identificar que as empresas menores, elas tendem a recuperar depois de uma forte desvalorização, elas tendem a recuperar mais rápido. Essa é a quarta lenda que a gente fala de Small Caps. Será que as Small Caps, elas têm indicadores econômicos mais frágeis, né? E aí a gente deixa claro aqui também, né? Então, alguns indicadores, né, financeiros, dívida sobre líquida, caixa sobre dívida. Então, a gente, de novo, as small caps, claro, né, aquelas empresas bem geridas, né, na média aqui no próprio índice, embora a Trígono Capital entende que o índice small caps não reflete muito a realidade das empresas small caps, segundo a nossa visão, mas tem indicadores aqui financeiros interessantes. Governança, né, que esse é um tema, né, que virou moda aqui no Brasil, a gente falar de ESG, depois de uns 2 anos, embora a Trígono Capital já faz isso há mais de 13 anos, como todo, pela gestão anterior. Tema de investimento sustentável. Então, você vê que a gente aloca aqui, debruça essa parte de ESG, do lado esquerdo, Ibovespa, Small Caps e o índice TRIG, né, que é um índice criado pela Trígono Capital, como eu falei. Então, o nível de governança das empresas Small Caps, do índice Small Caps, B3, Bolsa, é até maior do que o próprio Ibovespa. Então, enfim, não é uma classe de ativo que, sim, faz sentido aí todos os investidores também ter dentro da sua composição. E o tema liquidez também, né, ele tem aumentado cada vez mais, principalmente nos últimos 2 anos, muito IPOs, muita abertura de capital de empresas menores, então forçou aí os investidores a buscar empresas menos óbvias, né, do que as large caps, do que uma Vale, do que uma Petrobras, que pode ter, sem juízo de valor, quem é melhor ou pior, muito pelo contrário. A gente pode ter essas empresas no nosso portfólio, dependendo do produto, né? Mas essas empresas, o tema liquidez também é um tema importante e tem aumentado cada vez mais, né? Agora, aqui nos próximos slides fazer não é uma provocação, mas eu acho que é o que a gente viu nesse primeiro 7 meses, né? Todo mundo seguindo a manada. Qual que é a manada? É a renda fixa, né? Acho que se eu tivesse no lugar de vocês, eu faria o mesmo, né? Se apropriar de um CDI a 14, de uma NTNB pagando uma meta atuarial, né? De IPCA mais 6, 7. Mas o que está cada vez agora ficando mais atrativo, e não é só a Trígono Capital que aborda isso, né, que as empresas estão baratas, o mercado como um todo, Constância, Imagino, XP, enfim, todo o mercado como um todo analista de renda variável está sim tendo uma janela de oportunidade, né? Então, é importante agora, dado que vocês fizeram a sua lição de casa ao longo dos últimos 7, 8 meses, né, defendendo comitês de investimento de vocês, alocação em renda fixa, alocação em crédito privado, né, por que não se apropriar dependendo, né, da alocação que vocês têm em renda variável, por que não pensar aí no eventual aumento? E a gente traz alguns conceitos. Um dos conceitos que a gente traz aqui é a relação preço, P sobre lucro. Preço da ação sobre lucro da ação. A gente fez um exercício dentro de casa, né? A gente tem 3 estratégias aqui, né? Um fundo de small caps, um fundo de dividendos e um fundo nosso, ações livres, Ibovespa, e o terceiro é o ETF, o nosso queridinho lá, ETF TRIG 11, que ele é complementar ao próprio índice Small Caps. E o mais curioso é que quanto maior essa relação preço sobre lucro, de certa forma, a empresa está mais cara, né? Agora, o que a gente viu de junho de 2020 para cá, então a gente está falando de quê? 2 anos, 24 meses, né? É que hoje
imaginando que a gente tem uma rotação muito baixa das empresas que a gente investe no nosso portfólio, essa relação preço sobre lucro está na faixa de quase de 50% de desconto, né? Agora, a gente não tem uma bola de cristal. Será que vai de 6,3 para 6, para 5? Isso é muito ruim, né? A gente quer que o mercado acionário, ele, de certa forma, ele comece a melhorar. E aí, para essa relação melhorar, e como que é medido isso? No preço da ação, né? E quando que uma ação sobe? À medida que tem mais pessoas comprando. Tá? Então, hoje o investidor ele saiu de uma ação, não porque talvez a empresa não esteja bem, mas porque foi a fonte de resgate para alocar a sua alocação em renda fixa. Então, a mensagem é que cada vez mais as empresas estão entregando, estão mais sólidas, claro, as empresas bem geridas de certa forma. Agora, o que a gente entende, né, um mercado muito mais racional, que a gente fala dentro da Tribuna Capital, né, com as taxas de juros cada vez mais acomodadas, inflação, de certa forma, aí no ambiente mais decrescente, vai favorecer o mercado acionário. Bom, os próximos slides aqui a gente aborda um pouco sobre alguns temas, né, de forma global. Então, a gente sabe que o PIB brasileiro tem um forte componente aqui para o agronegócio. Então, as empresas que têm, a gente tem essa capacidade, né, de setor, principalmente o setor agropecuário muito forte. Então, a gente tem, principalmente o Brasil aqui, tem uma produção forte de commodities, né? Então, a gente tem um forte viés em empresas, né, que têm, por exemplo, aí, uma exposição em alimentos, né, como uma Kepler Weber, uma São Martinho, são empresas de açúcar e álcool, que pode se beneficiar, né, de um mercado mais favorável. Assim como uma Ferbasa, assim como uma Unipar, ou seja, são empresas que, de certa forma, não estão tanto no holofote da grande maioria do mercado. Bom, eu acho que logo após esse evento, ou ao longo do evento, enfim, após a palestra, faço o convite mesmo de vocês, né, visitarem, conhecerem um pouco mais a Tribuna Capital. A gente tem muito conteúdo interessante no canal do YouTube, nas nossas lives semanais. Acho que o grande propósito da Tribuna Capital é transparência, né? Por acaso que a gente tem mais de 100 mil cotistas em menos de 5 anos, a gente completa agora 5 anos, né? Muito em função do estilo de gestão. E aí a gente é muito preocupado, dado que a gente somos uma asset independente, uma gestora independente, não está ligada a nenhum ente financeiro, nenhuma seguradora. Já trabalhei em gestoras que está muito ligado, né, a esses conglomerados. Então, o nosso dever é ser transparente. Isso a gente faz, de novo, com todos esses informes. E a gente tem, enfim, aqui não vou abordar produto, mas a gente tem uma gama de produtos destinados aí aos RPPS, aos investidores institucionais como um todo. Então, a gente está fazendo um trabalho bastante interessante, os retornos estão aí, né? É bem diferente da grande maioria do mercado. Eu acho que a questão, o objetivo principal é a diversificação do portfólio de vocês, né, em diversos gestores e estratégias, sejam elas gestores, né, estatais, né, atrelados aí a bancos estatais, sejam elas gestores independentes, que é o nosso caso aqui, nós, dividindo o palco aqui com a Constância, e identificar estratégias que são bastante complementares. Então, eu acho que ainda tenho aí mais uns 5 minutos, mas também não quero tomar e passar para o Cassiano aqui, e aí a gente passa para o debate. Então, é trazer algo diferente, né, de uma gestora que entrou mais forte no segmento institucional ao longo de 2020, 2021. Entrei a questão de 12 meses, e a ideia é disseminar isso para todos vocês, a RPPS, segmento institucional como um todo. Obrigado. Bom dia ou boa tarde já, né? Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de falar com vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho vindo em alguns desses eventos de RPPS há vários anos já, e a gente nota o quanto o segmento evoluiu, e eu fico feliz de ver que se fala mais e se pensa mais a respeito de renda variável. Nós somos uma firma muito voltada para a gestão de renda variável. Então, quando nos
nos convidaram para falar de investimentos em renda variável aqui, eu me pus a pensar um pouquinho que tipo de material eu traria, né, para discutir com vocês, porque eu temo que é um pouco aquilo assim, né, vamos convidar o macaco para falar sobre o papel da banana na alimentação, né? Vocês sabem que a gente vai dizer, olha, é um bom momento para comprar e tudo isso. Então, primeira coisa que eu queria qualificar é que, como o Ronaldo pontuou no começo, acho que a melhor visão do ponto de vista de vocês, a que eu defenderia, que a gente preconiza, é a ideia da renda variável como uma alocação estrutural na carteira de vocês, né? Então, não é a visão tática, será que é um bom momento para entrar, para sair, ter ou não ter, né? É o ter a renda variável, quanto ter tem um elemento tático que a gente pode discutir. E o que eu achei que talvez fosse interessante conversar com vocês é sobre uma visão de médio prazo de onde nós estamos nesse ciclo de renda variável no Brasil hoje e tentar trazer para vocês um pouquinho uma perspectiva que, além da perspectiva doméstica, a gente pensa muito, né? O ano de eleição, o Copom, os juros, a inflação, e às vezes a gente perde a perspectiva do internacional, que tem uma influência enorme nos preços, né, e no êxito desses investimentos. Então, o que está acontecendo no resto do mundo e o que poderia fazer com que venha dinheiro para o Brasil ou saia dinheiro do Brasil também tem um impacto. Então, eu resolvi falar um pouquinho mais do médio prazo, um pouquinho mais do internacional, porque são ângulos menos, talvez, debatidos, tá? Então, com isso, eu espero que seja um assunto interessante. Então, só para resumir, vocês acertaram, eu vou dizer que é um bom momento de comprar renda variável, né? A razão para isso é que ações são duas, basicamente. Primeiro, a Bolsa tem ciclos, nós estamos numa parte bastante barata das ações, eu vou procurar mostrar isso para vocês, mas mais do que isso, a gente está talvez num ponto de inflexão, novamente, num ponto de vista de médio prazo, não tenho bola de cristal, né? Mas numa certa inflexão no sentido que, domesticamente, a gente tem uma política monetária que teve que combater a evolução da inflação. Esse combate parece ter surtido já bastante efeito. E, em breve, nós vamos começar a ver uma reversão desse ciclo de política monetária, e isso é favorável para as ações. Então, custo do dinheiro, desse ponto de vista. Segundo ponto de vista é o do lucro das empresas. Isso tem um tremendo impacto, né, no preço. Porque, no final, o preço das ações é determinado, de um lado, pelo custo de capital, do outro, pelos lucros, né? E as perspectivas de lucro das empresas brasileiras são muito boas. Eu também vou conversar isso, tentar mostrar isso para vocês. Do ponto de vista internacional, a gente está vivendo um momento muito conturbado, mas também muito interessante, né, hoje, em que tem uma guerra em andamento, que tem uma crise geopolítica, dizendo mais precisamente. Mas eu caracterizaria para vocês da seguinte forma. Se eu fizer o meu bom trabalho hoje, eu pretendo que vocês saiam daqui mais animados com o Brasil do que vocês entraram, tá? Os mercados desenvolvidos, e nisso eu vou incluir o que é Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Japão, vocês sabem, eles estão num momento econômico que não é fácil, então, dominado por algumas crises, tá? Então, uma crise de endividamento. As economias são todas altamente alavancadas, tanto nos seus governos quanto nas suas empresas. Eles viram uma elevação de inflação brutal e eles têm uma certa armadilha de endividamento que não é fácil de resolver. Para combater a inflação, precisa subir as taxas de juros. Subindo as taxas de juros, você gera problemas de crédito, gera problemas nos consumidores, gera dificuldade dos governos se financiarem. Então, essa armadilha do endividamento, que eu vou chamar, é uma questão muito séria que tem que ser enfrentada em quase todas as economias nos próximos 10 anos. O segundo desafio que eles enfrentam é o demográfico. São todos esses países têm uma demografia que não é pró-crescimento, né? Um envelhecimento da população. Essa é uma matéria que vocês pensam o tempo todo, conhecem bem. Você precisa cada vez menos gente trabalhando para sustentar cada vez mais aposentados, mais despesas médicas, mais sistemas de seguridade social. Então, eles têm uma questão demográfica muito importante. E, finalmente, eles têm uma questão de produtividade, né? Por que tem uma questão de produtividade? Porque houve uma migração enorme no sentido de mais regulamentação, mais burocracia,
E isso tem pesado no desenvolvimento. Agora, os embargos, todos, têm pesado na capacidade de crescimento econômico. Nós, no Brasil, estamos um pouco no sentido contrário, né? Então, a gente está numa economia que fez uma série de reformas ao longo dos anos para melhorar a sua produtividade, não tem um desafio demográfico nem de longe parecido com as economias desenvolvidas, não enfrenta esse dilema da dívida e inflação. Nós estamos, na verdade, bem na frente do ponto de vista do combate à inflação, da alavancagem da economia brasileira, que é baixa, tanto do nosso governo quanto das nossas empresas, quanto dos cidadãos. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos, a gente provavelmente vai ver uma divergência. O Brasil tem tudo para caminhar numa direção positiva, são coisas naturais, né? Não precisa fazer um grande esforço, é onde a gente já está, enquanto o mundo desenvolvido tem uma série de desafios. O natural disso é que leve, talvez, a uma certa migração de capital. Eu vou mostrar também para vocês que o Brasil é muito subinvestido hoje no mundo, né? Em relação à importância da sua economia. Então, vou tentar passar algumas páginas. Então, não sei quantos de vocês já viram esse gráfico, ele tem rodado por aí, né? Grupo de WhatsApp, essas coisas, mas o que ele procura assim, quantos países no mundo têm uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados, quantos países têm mais de 100 milhões de habitantes e quantos países têm uma economia maior que 1 trilhão de reais. Quando você chega na interseção desses 3 fatores, você termina com somente 5 países, né? Então, é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, os famosos BRIC, e os Estados Unidos. Então, o Brasil tem um assento assim nessas grandes economias. Tamanho importa, né? Em economia. Tamanho importa. Então, vou pensar só um pouquinho nas áreas dos territórios, né? Porque território é o quê? Também é domínio de recurso natural. População é disponibilidade de mão de obra, né? E, lógico, o PIB é uma conjunção de produtividade, recurso e gente. Então, esses países que estão aí, fora os Estados Unidos, que já é um país, é o país mais desenvolvido economicamente do mundo, os demais, de alguma forma, você pode acreditar que estão fadados a um papel relevante, a um desenvolvimento, pela história, pela geografia, pelas suas populações. Agora, dentro desses 5 que nós estamos vendo aí, a gente tem uma circunstância geopolítica que é particularmente interessante, né? Então, a gente vê uns Estados Unidos, que é sempre uns Estados Unidos, mas que enfrenta uns próximos anos de muitos desafios. A gente tem uma Rússia enfrentando uma crise geopolítica e, de alguma forma, do círculo de investimentos, de investidores do Ocidente, etc., que é onde o Brasil se insere, onde a gente circula, o que vai determinar preço aqui. A Rússia caiu fora, praticamente, né? Ela está excluída disso. A China, com tensões geopolíticas crescentes com o Ocidente, né? Então, assim, resta como países que reúnem demografia, economia e uma geografia muito interessantes, Brasil e Índia. Tá? Então, essa é uma perspectiva que acho que muitas vezes a gente não olha, a gente despreza. Agora, em termos especificamente de mercado, eu listei para vocês aí do ponto de vista da liquidez dos mercados, tamanhos dos mercados acionários, de países desenvolvidos e de países emergentes, né? Então, mercados, na verdade, globais, ele tem assim, os grandes são Estados Unidos, Japão e China. É isso, eles são desproporcionalmente maiores que todo o restante do mundo. Tem um segundo pelotão, que é composto no mundo desenvolvido, principalmente dos países europeus, né? Então, é França, Alemanha, mas também assim, Coreia do Sul tem um lugar nisso, né? Canadá, esse tipo de país. O Brasil está nessa categoria, um mercado que negocia 5 bilhões de dólares por dia, é um dos mercados mais líquidos do mundo, tem um tamanho semelhante ao da Alemanha ou da França. Tá? E o único outro país emergente que tem um mercado dessa dimensão é a Índia. Tá? Todos os demais são bem menores. Então, eu estou tentando só passar para vocês a ideia de que o Brasil tem um papel quase inevitável nos mercados globais. Tá? No entanto, a alocação internacional ao Brasil, ela vem caindo ao longo do tempo e hoje ela é extremamente baixa. Essas linhazinhas aí significa, eu vou pegar
a linha laranja como principal foco de atenção, ela representa o quanto o Brasil participa nas carteiras globais. Tá? Então, hoje ela representa 0,5%. É super pouco. Não é a participação da nossa bolsa no total de liquidez do mundo, não é a nossa participação na economia global, é muito aquém. Né? Então, eu acredito que existe não tenho bola de cristal, né? É muito difícil fazer esse tipo de previsão, isso não é uma previsão, mas eu acho que não precisa, não é ir longe demais dizer que se as coisas caminharem razoavelmente na direção do cenário que eu delineei, vai ter muito fluxo de capital para restaurar, no mínimo, a participação do Brasil, proporção à sua economia, proporção à sua liquidez e possivelmente mais. Isso seria um verdadeiro tsunami de dinheiro para o Brasil. Tá? Bom, então eu prometi mostrar para vocês se as ações brasileiras estão baratas ou caras. Né? Barato ou caro, evidentemente, é sempre em relação ao quê? Então, eu peguei alguns indicadores. E eu fiz uma comparação do Brasil, de um lado, com uma média de mercados desenvolvidos, uma média de mercados emergentes. Né? Então, o que é mercado emergente? Aí? É China, Índia, África do Sul, México, mercados dessa natureza. E o que a gente colocou de mercados fronteira. O que é o mercado fronteira? É um mercado que, em geral, os investidores globais falam assim, não dá para investir, esse mercado é muito arriscado, é todo complicado. Então, o que é o mercado fronteira? Argentina, né? Hoje Rússia, lugares realmente estressados. Tá? Então, quando a gente vê a avaliação das ações brasileiras hoje, a gente percebe que o Brasil está avaliado a basicamente metade dos múltiplos dos mercados emergentes e menos da metade dos mercados desenvolvidos. Isso, para mim, é um resultado absolutamente notável. Não é o histórico. Tá? Se perguntar, sempre foi assim? Não. Né? Eu vou mostrar isso para vocês em seguida. Então, se o Brasil voltar a ser avaliado na média dos mercados emergentes, né, a avaliação das ações brasileiras teria que subir extravagantemente, tá, em relação ao que nós temos hoje. Eu coloquei aí um dado que eu achei interessante, né, que traz um poder de realidade, na minha opinião, que é essa história dos dividendos. Né? Então, o dividendo médio das ações do Ibovespa hoje é 10%. Tudo bem, tem pesado ali na Petrobras, na Vale, mas é alto. Né? É super alto. Isso é uma evidência que não é só expectativa de futuro, né? Quiromancia, né? Aquela coisa cartomante. Né? Não. Esse ano, 10% de dividendo pingando depois do imposto de renda. Tá? Isso não existe em lugar nenhum do mundo hoje, especialmente no ambiente de taxa de juros negativo. Bom, o que é esse gráficozinho aqui? Isso aqui é para mostrar para vocês onde é que está, porque eu disse assim, olha, os lucros também estão crescendo, né? Então, o custo do dinheiro no Brasil provavelmente cairá, mas os lucros estão crescendo, isso é importante. Como é que você vê isso? Isso é o que seria, cada linha azul dessas é o que seria a avaliação do Ibovespa, caso o múltiplo de avaliação de lucros fosse aqueles que estão ali do lado. Então, se o múltiplo fosse 15 vezes, o Ibovespa valeria 8 trilhões de reais. É isso que diz ali. Tá? Hoje ele está mais ou menos ali em 3 trilhões. Então, o que vocês veem é o seguinte, o vermelhinho é o Ibovespa de fato. Né? Então, historicamente, ele tem ido aqui nessa banda, ele caminha nessa banda, é mais ou menos no meio dessa banda, e é depois do Covid que ele se afastou, que ele ficou super barato. Né? Então, para o Brasil retornar aqueles 11 vezes, que é mais ou menos a média dos emergentes, para aquela linha vermelha voltar para o meio dessa banda, basicamente o Ibovespa teria que dobrar de valor. Tá? O Ronaldo trouxe a perspectiva de 50 anos, não é isso? 60 anos você trouxe? Eu acho que essa aqui é 50, um pouquinho mais curta. Mas eu trouxe aqui para vocês, a ideia era semelhante ao que o Ronaldo disse, né? Que no longuíssimo prazo, apesar das altas e baixas, a Bolsa tem retorno. Eu fiz aqui comparado com a Bolsa americana. Tá? Então, eu tive que traduzir para o dólar. Você vê que o Brasil é mais volátil. É mais volátil porque talvez nossa economia seja mais volátil, mas porque eu estou combinando aqui o câmbio com a Bolsa. Né? Então, é uma comparação um pouco injusta do ponto de vista da volatilidade, mas o que eu queria mostrar para vocês é que em 50 anos, apesar das ações brasileiras estarem tão baratas,
o retorno acumulado em 50 anos é o mesmo da economia americana. E quando eu digo desde a década de 70, teve crise do petróleo de 75, teve todas as crises políticas que a gente viveu, teve hiperinflação, teve quantos impeachments? Eu não lembro mais. Enfim, isso aqui não é uma história toda tranquilinha, né? Então, para vocês pensarem que a mensagem aqui um pouquinho é que o retorno de longo prazo da renda variável ele é menos dependente dessas coisas do que a gente pensa às vezes. Mas é lógico que o ponto de entrada importa. Então, onde é que nós estamos hoje, né? Quando você comprar num daqueles picos ali do vermelhinho, o seu retorno não teria sido nem tão bom quanto se você comprar numa baixa, né? Então, como tudo no mundo, você quer comprar quando está barato, né? Então, onde é que nós estamos hoje? Ver como é que eu explico esse gráfico aqui. Isso aqui é o seguinte, essa é a taxa de lucro, eu chamo. Em inglês chamam de earnings yield, né? O que é a taxa de lucro? Eu pego todos os lucros da empresa brasileira, divido pela avaliação de mercado. Então, é como se fosse um juros equivalente da ação. Faz sentido para vocês? Como se fosse os juros. É o que ela gera de lucro em relação ao preço que você pagou todos os anos, né? Então, essa é a taxa de lucro. Aí eu comparo a taxa de lucro das empresas brasileiras, da Bolsa Brasileira, com a taxa de lucro da Bolsa Americana. E o que eu vou tentar mostrar para vocês é o seguinte. Será que tem um laser aqui? Não tem. Será que se apontar aqui? Aqui, ó. Então, isso mostra o quê? São momentos em que a Bolsa Brasileira está muito mais barata que o resto do mundo. São os picos, tá? E lá embaixo é quando a Bolsa Brasileira está mais cara, principalmente que a Bolsa Americana. Tá? Então, está aqui. Ó. Esse aqui é um pico que o Brasil estava muito barato, 2005, 2006. Esse aqui é um pico em que o Brasil ficou extravagantemente barato, que foi na crise de crédito, lá em 2009, mais ou menos, 2008, 2009. Isso aqui é onde a gente está hoje em dia, ok? Comparado com as bolsas internacionais, o que nessa métrica mostra que as ações brasileiras estão terrivelmente baratas. Dá uma olhada no retorno de um ano e de 2 anos subsequentes se você tivesse comprado no momento A, no momento B. Tá? São retornos em dólar. São retornos, evidentemente, esses são os melhores pontos de se comprar. Eu botei também um momento ruim, né? Vamos pegar aqui quando o Brasil estava muito caro, né? Que era quando? 10, 11. Né? Se você comprar isso aqui, você teria ido mal na janela de 2 anos. Então, a mensagem é: o momento faz diferença. Né? Em que momento nós estamos? Nesse aqui. Tá? E o histórico, acho que ele fala um pouco por si próprio. Bom, uma coisa que ajuda um investidor estrangeiro sempre preocupa muito com o câmbio. Né? Fala assim, vou comprar ação brasileira, as ações vão bem, mas o real vai para despencar e eu vou ver todo o meu dinheiro em dólar, meu precioso dólar desaparecer. Então, uma coisa importante é o seguinte: o Brasil está barato, não é só em ações não, né? Eu estou aqui falando que está barato, porque a renda fixa está barata, o câmbio está barato, os imóveis estão baratos, o Brasil está todo barato, essa é a verdade. Né? E no câmbio é extravagante também. O que eu mostro aqui? Os termos de troca, que é onde O que é o termo de troca, né? É o preço das exportações brasileiras em relação às importações. É uma das coisas que mais influencia a valorização do câmbio. Tá? E o nosso câmbio. Então, normalmente, historicamente, o que você pode esperar é que os termos de troca e o câmbio andem juntos. Olha o que aconteceu depois do Covid. Nossos termos de troca estão espetacularmente positivos, nossas exportações estão indo super bem e a nossa moeda está no buraco. Então, isso fala bem a respeito da nossa moeda, tá? Da perspectiva da nossa moeda. E, portanto, fala bem também da perspectiva do investidor estrangeiro, porque ele percebe isso, né? Ter apetite para investir aqui. Aí você pergunta assim, nossa, tanto preocupação, os preços tão baratos parecem refletir tanta preocupação, às vezes tanto pessimismo, né? Então, eu decidi que eu ia trazer para vocês um apanhado muito breve dessas questões mais macro. Então, onde é que está o Brasil nesses riscos todos? Né? Nós estamos numa crise de dívida, como os países desenvolvidos ou alguns países emergentes. Está aqui o desempenho fiscal, resultado primário estrutural, ou seja, ajustado pelo ciclo econômico, do governo brasileiro. Agora, lógico, a recuperação fiscal do governo brasileiro é brutal depois da pandemia, isso aí já está claro nesse gráfico. Agora, o que eu queria trazer para vocês é a comparação do Brasil com o resto do mundo.
Eu peguei aí um monte de países da OCDE. Tá? Então, vocês veem que o Brasil teve, fora a Rússia, que não tem escolha porque está em guerra, não tem parceiros, o Brasil teve o melhor desempenho fiscal primário de todos esses países. Mas que não é um pouco melhor, é brutalmente melhor. Tá? Então, não é bem consistente com a ideia de uma crise fiscal no Brasil de forma nenhuma, especialmente no comparativo. Outra coisa que eu trouxe para vocês. Então, se o nosso fiscal está indo bem, a dívida devia estar caindo, né? E é isso aí. A dívida do governo consolidada está caindo. E a melhor métrica, na minha opinião, para medir endividamento do ponto de vista de entender a solvência do governo brasileiro é a dívida líquida, não é a dívida bruta. Tá? Tem várias razões para isso, eu não vou entrar aqui numa discussão longa, macroeconômica, mas o fato é que a dívida bruta ela inclui todo um endividamento do Tesouro com o Banco Central para a esterilização das reservas, que para mim não faz sentido nenhum. Não é dívida do governo com ninguém que ele tomou, é uma dívida Zé com Zé que na prática não existe. Tá? Então, poucos países hoje têm 59% de dívida em queda, quando o resto do mundo inteiro tem dívida em alta. Né? E uma dívida toda denominada na nossa própria moeda. A gente não precisa de nenhum investidor estrangeiro para comprar a nossa dívida. É uma coisa super sustentável. E a gente vem numa rota de reformas estruturais, econômicas. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, gostaria que elas fossem até mais rápidas ou um pouco diferentes do que elas foram, mas a realidade é que muito se fez. Né? Isso não é uma questão eleitoral de um governo, é um processo que envolve toda a sociedade brasileira, o Congresso Nacional. Existe um consenso nessa direção, né? De maior produtividade, de maior responsabilidade monetária e fiscal, de uma economia mais eficiente. O troço vem evoluindo, não é pouco. Então, tem coisas fundamentais do tipo autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, lei das falências, progresso no comércio internacional. Não é pouca coisa. Isso tudo tem impacto e terá impacto nos próximos anos. E a gente fala muito de eleição, num ano de eleição, é natural. E o que eu queria transmitir para vocês é o seguinte: a sociedade brasileira vai formular uma escolha entre duas propostas. A gente se foca muito na eleição do executivo, tende a esquecer que a gente vai eleger todo o legislativo também. O legislativo tem um poder brutal, né? E que a gente tem uma dinâmica no Brasil. O Brasil tem uma institucionalidade. O Brasil, como um grande petroleiro, você não vira o Brasil com nenhuma rapidez, independentemente de quem seja o chefe do executivo. Tá? Então, você vai numa direção ou vai na outra, é todo um exercício de coalizão, negociação e institucionalidade que depende, às vezes, menos do executivo de plantão do que depende realmente desses consensos que acabaram por se desenvolver na sociedade brasileira. E eu acho que o Brasil tem um nível de institucionalidade muito bom comparado com outros países. Nossa institucionalidade não é ruim. É lógico que tem problema, tem um monte de problema. Mas você compara com o que é a institucionalidade de outros países, e o Brasil ele não sai feio nessa foto. Então, é lógico que existem sempre motivos para preocupação. Né? Nada é tão bom que não possa ser estragado. Mas eu acho que também há razões muito claras, né, de tranquilidade e de otimismo de que a institucionalidade que nós construímos no Brasil ela vai continuar a existir, independentemente de quem se eleja como chefe do executivo. Bom, então, como está aqui o meu pessoal também, né, o Luiz, nosso diretor comercial, o Ari, eles iam brigar comigo se eu não fizesse uma propagandazinha, pelo menos. Né? E como eu não quero que eles briguem comigo, esse é o nosso fundo de ações principal. Né? Ele tem um histórico longo. Vários de vocês, eu acho que já são nossos investidores, nossos clientes, inclusive. Quem é, eu quero agradecer a confiança. Mas dizer para vocês que a renda variável faz sentido, e a renda variável com uma boa gestão ativa faz mais sentido ainda. Né? Então, bons gestores, como é indubitavelmente a Trígono, o trabalho que nós nos propomos a fazer tem tido bons resultados. Né?
são importantes para uma carteira de médio prazo. Então, era isso que eu tinha a dizer a vocês, agradeço a atenção, muito obrigado. Vou encerrar aqui. Bom, gente, agradecer as brilhantes explanações. É muito importante nós, né, gestores de RPPS, servidores que atuamos em RPPS, estarmos sempre bem informados para a tomada de decisão. Como vocês viram, é importante, né, a gente estar posicionado em renda variável ao longo do tempo. E depois das brilhantes explicações, a gente abre para perguntas. Já temos uma ali. Eu vou levar. Ela leva o microfone, então. Meu nome é Edgar, eu sou gestor da FUNSEV, município de Sorocaba, São Paulo. E a gente aprendeu, né, ouvindo vocês aqui, a gente pensa muito lá no Instituto, que além do melhor momento para entrar, também é o momento mais adequado para sair. Seja em função de decisão estratégica, seja por obrigação, em função de desenquadramento. E aqui aproveitar a expertise do Ronaldo, e também a Constância e a Trígona para explicar. Primeiro, a via de regra, a gente resgata cotas pela mesma ordem de aplicação. As mais antigas são as primeiras a serem resgatadas. Só que no estudo a gente percebe, como a gente acaba fazendo preço médio, que às vezes aplicações, por exemplo, fiz 3 aplicações, a segunda é que vai me entregar um melhor retorno orçamentário, olhando como ente público, ou que vai me gerar um menor prejuízo orçamentário. Então, por exemplo, a gente está com uma situação lá de desenquadramento passivo, e há a obrigação de realizar um resgate, e dentro desse estudo, a gente poderia fazer um reenquadramento, resgatando parte dessas cotas, e a melhor seria não a primeira, mas a segunda cota da segunda aplicação. Então, a minha dúvida é a seguinte: existe algum impedimento para essa operação? Algumas casas falaram que não, mas eu não encontrei nenhuma fundamentação legal, nem na CVM, nem Ambima, nem em normas regulamentares. Então, primeiro eu gostaria de, se algum colega aqui, o Ronaldo, como consultor, tiver a fundamentação jurídica para realizar essa operação, se for possível, nos ajudasse. E segunda questão é a questão operacional. Se para as casas, se haveria algum impedimento operacional, né? Se o Instituto, porventura, falar assim, olha, eu tenho 3 aplicações, eu não quero resgatar o certificado 1, eu quero resgatar o certificado 2. Se existe algum empecilho junto às casas para realizar essa operação. Essa é a minha dúvida. É sempre duro responder pergunta, porque a pessoa faz sempre uma pergunta que a gente não sabe a resposta. Né? Eu também não fico enrolando, senão falo, olha lá, o cara está enrolando, não sabe, né? Eu vou te dizer o seguinte, essa questão da recompra das mais antigas, né, acontece muito na renda fixa por causa da pessoa física, na renda fixa, porque a tabela é progressiva, né? Então, a mais antiga tem menos imposto. O que eu não sei é se... E aí eu vou pegar a cola do Vinícius e do Cassiano aqui, talvez do Luiz também, se na renda variável é a mesma coisa, né? Porque na renda variável a alíquota é única para quem paga imposto, né? Então, vou pedir para passar esse pedaço que eu realmente não sei para eles. Com relação ao impedimento legal, não tem nenhum. O desenquadramento passivo também, você pode admitir ele por 180 dias. Né? Não é porque ele apareceu que você tem que resgatar. Até para quem não sabe, o desenquadramento passivo é isso, é quando você não fez uma aplicação, uma ação direta, um investimento, e você estourou o limite. O que não seria correto, né? A legislação fala, ó, você fez uma boa aplicação, estourou o limite, tira o dinheiro daí. Né? Então, seria uma punição por uma boa gestão ou uma boa escolha. Então, isso realmente na legislação ela não tem nada que impeça de fazer isso. Eu também vou provocar aqui eles. Eu acho que, como consultor, a gente pode fazer uma gestão ativa também um pouco em renda variável. Como a gente viu, o Cassiano também mostrou, a Bolsa tem, né, o índice Bovespa, né, no que eu peguei, e também nos gráficos, tanto que o Vinícius e o Cassiano mostraram, de outros índices além do Ibovespa, ele tem variações significativas.
né? Então, tem momentos para você entrar, né, quando está barato, e quando sobe muito também, você pode fazer um recolhimento, né, reduzir um pouco, desde que esteja numa posição acima, bem acima da tua meta atuarial, aquela rentabilidade, você fazer uma gestão ativa, botar um pouco de dinheiro no bolso, vamos dizer assim, e depois retornar, mas sempre tentando manter aquele limite. Isso é uma coisa que pode estar na tua política de investimentos, que vocês vão fazer agora, é uma coisa lá na Mais-Valia, a gente olha esse tipo de coisa e sugere isso para os nossos clientes. Então, isso pode ser feito, sim, não tem impedimento legal, não. Agora, com relação às cotas, eu vou pegar uma cola aqui de vocês dois, que eu realmente não sei. Você sabe, Vinícius? Bom, vamos lá. Eu concordo 100% com o Ronaldo, né? Tem algumas questões que realmente é difícil de esclarecer, mas pegando um pouco do meu histórico aí de gestoras, né? Principalmente as gestoras de bancos, que tem um arcabouço muito forte, seja pessoa física e seja institucional, de fato tem essa possibilidade de escolher a cautela, né? Ou a cautela, né? Que é a aplicação mais antiga ou a mais recente, isso é uma prerrogativa que tem que ver até com o ente do administrador daquele determinado fundo, né? A gente somos uma gestora, então, de fato, a gente tem aqui o dever de selecionar os principais papéis, sejam eles de ações ou de renda fixa, enfim, né? Agora, eu acho que é muito mais uma discussão junto com a gestora / o administrador daquele fundo, né? E para identificar se isso é possível, e de fato é, mas é um trabalho que não é o trivial, o normal. O normal é sempre, né, resgatar das últimas cotas investidas, né, e aí trazer essa questão aí tributária. Mas entendo que não tem nenhum tipo de impeditivo legal. É muito mais por uma questão idiosincrática, né, específica de vocês, para selecionar uma determinada cautela, aí tem que investir um pouco aí um trabalho, um tempo, junto àquele gestor / administrador daquele fundo, para ver se é possível fazer isso aí e ficar contento para vocês. É um pouco dessa minha contribuição aqui que eu posso agregar. Não sei se o Cassiano tem uma visão um pouco complementar ou diferente. Eu ia dizer um pouco a resposta fugindo da raia, né, empurrar para o administrador também, mas efetivamente a limitação viria do administrador, da capacidade de fazer isso por sistemas ou por políticas internas. O que eu consigo te dizer é que, do ponto de vista do gestor, eu não consigo ver nenhuma razão por qual a gente não mudaria nada na gestão do fundo, né? Para quem está fazendo a gestão, qualquer resgate, independentemente da cautela, ela implica nas mesmas medidas, né, de fazer caixa, para fazer a liquidez, pagar o resgate, etc. Então, do ponto de vista da gestão, efetivamente, de um fundo, me parece completamente indiferente. As únicas limitações podem vir dos administradores e suspeito, principalmente desse sistema. Mais alguma pergunta, gente? Ronaldo. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Cassiano e para o Vinícius aqui. A gente tem lido que algumas empresas têm anunciado a recompra das suas ações recentemente, né? Queria que vocês pudessem comentar alguma coisa sobre isso, Cassiano. O que isso representa, por que isso acontece, o que isso nos traz de informação como subsídio para investimento. Então, eu diria que a recompra de ações, ela não é mais do que uma das formas que a empresa tem de retornar capital ao acionista, né? Então, você pode fazer isso através de pagamento de um dividendo, né? E no Brasil não tem tributação, então, vou fazer um parênteses aqui. Na maioria dos mercados, pega o mercado americano, as empresas fazem muito mais recompra de ação do que elas pagam dividendo. Por quê? Porque a tributação sobre ganho de capital é melhor do que a de dividendo, é mais baixa. Então, por isso, eles dão tributariamente mais eficiente fazer recompra do que pagar dividendo. No Brasil, elas são equivalentes. Você não tem uma vantagem de fazer um ou fazer outro, tá? Então, uma recompra, ela ela equivale a uma empresa pagar um dividendo para o seu acionista e esse acionista reinvestir esse dinheiro na mesma ação. É isso que equivale, tá?
e tributariamente não faz nenhuma diferença. O único cuidado que eu acho que as empresas devem ter ao fazer isso é pensar se eles não estão, de alguma forma, diminuindo a liquidez daquele papel, né? Então, às vezes, recomprar vai ter sentido se você tem, talvez, acionistas que estão saindo estruturalmente do papel, porque o estrangeiro está indo embora, lá assim, pode ter razões desse tipo. Você fala assim, não, eu vou dar liquidez para não prejudicar os meus demais acionistas e eu já pagaria isso como dividendo de qualquer forma. Mas, de outra forma, no Brasil, eu diria, é rigorosamente equivalente do ponto de vista tributário e são coisas muito parecidas, tá, do ponto de vista econômico. Mais alguma pergunta, gente? Todos esclarecidos? Convencidos que da importância da exposição em renda variável? Tudo certo? Então, a gente vai entregar aqui umas lembranças, agradecer aos nossos palestrantes. Obrigado, Cassiano. Muito obrigado, Ronaldo. E obrigado, Vinícius.